Eu quero falar um pouquinho sobre a PEC 241 aqui no Senado A55, a PEC do controle de gastos. Pois bem, o que é que levou o governo Temer a editar essa PEC dos controles de gastos? Dois fatores: a dívida interna e externa bruta e os gastos exagerados no governo PT. Em 2003, quando o PT assumiu o governo, o Brasil devia, depois de 500 anos, 852 bilhões de reais, incluindo o FMI. 13 anos de PT, em agosto agora de 2016, essa dívida estava em 4 trilhões e 270 bilhões de reais. Só para se ter uma melhor ideia, em 2015, o Brasil pagou 501 bilhões somente de juros dessa dívida. E a receita corrente do nosso país no mesmo ano de 2015 foi de 1 trilhão e 221 bilhões de reais. Portanto, quase 50% de toda a nossa arrecadação em 2015 foi para pagar juro desta dívida. Mas por quê? Como foi que o governo do PT endividou o nosso país desta forma? Eu vou dar aqui uns 3, 4 exemplos. Primeiro, a corrupção generalizada no governo do PT. Empréstimos secretos para Cuba, Venezuela, Angola e outros países. Empréstimos subsidiados através do BNDES para essas empresas que hoje estão na Lava Jato. Esses programas sociais tão importantes hoje destruídos pelo PT, foram usados tão somente para ganhar as eleições e manter no poder. Um exemplo do FIES, esse programa fantástico, que em 2013 gastou-se 7,5 bi, em 2014 gastou 13,7 bi. O seguro defeso, esse do pescador artesanal, que hoje está suspenso pelo PT, em 2013 gastou 598 milhões de reais. Em 2014, gastou 2,170 milhões de reais. Ou seja, foi por aí, então, que o governo do PT, irresponsavelmente, elevou a nossa dívida, então, para 4 trilhões e 270 milhões em agosto de 2016. E aí, nós não temos outra alternativa senão agora equilibrar estas contas públicas, que eu tenho dito aqui no Senado a longa data. Equilibrar essas contas públicas. Não se pode gastar mais do que se arrecada. Por exemplo, nas nossas pessoas físicas, eu tenho certeza que você que está me vendo agora nesse momento, você não pode gastar mais do que você ganha, porque se você gastar mais, vai comprometer o seu patrimônio. Você vai ter que vender o seu carro, vai ter que vender sua bicicleta, vai ter que vender seu relógio para pagar. Mesmo assim é o governo. E digo mais, você é dono do seu dinheiro. O governo não é dono do dinheiro. O dinheiro é do povo. É um motivo a mais para o governo ter a responsabilidade de saber gastar menos do que arrecada. E aí é o seguinte, nós não temos outra alternativa. Tem que equilibrar essas contas. E o que diz a PEC? A PEC diz o seguinte, que, vamos dar um exemplo aqui do governo federal. O orçamento do governo federal em 2016 é de 500 bilhões de reais. Um exemplo, a receita do governo federal é de 500 bilhões em 2016. Como é que fica para 2017? Ele vai ter os 500 bilhões mais a correção da inflação, ou seja, mais a inflação. Se a inflação for 8%, mais 8%. E aí também eu levo para a educação. Um exemplo, novamente. Vamos supor que em 2016, o Brasil então gastou
20 bilhões com a educação. Um exemplo, em 2017, a educação terá os mesmos 20 bilhões, mais a inflação, se for de 8%, mais 8% sobre os 20 bilhões de reais. Portanto, eu quero dizer a vocês que fique tranquilo, que esta medida que nós estamos tomando aqui, eu acredito que será aprovada definitivamente até dia 13 de agosto, 13 de dezembro agora, será em benefício do povo brasileiro. Eu sou empresário, eu acabei de chegar na política, eu estou consciente disso. Se eu não tivesse consciente, eu jamais apoiaria essa PEC 55. Eu estou consciente, eu não tenho dúvida que a partir do momento que for aprovada essa PEC, o Brasil terá um novo marco na gestão pública do nosso país. Os nossos gestores, além da lei de responsabilidade fiscal, agora vai ter também esse novo regime fiscal, que vai então colocar um bridão no governo para que ele não gaste mais do que arrecada. Eu não tenho dúvida e vocês podem ficar tranquilos que a partir do ano que vem, eu acredito que o nosso país voltará a crescer, a taxa de juros irá cair com esse controle de gasto importante que se coloca, a inflação vai cair, a taxa de juros vai cair, a nossa dívida caindo, a taxa Selic vai cair, o dinheiro vai ficar mais barato para o povo brasileiro consumir, e o povo então, tendo esse privilégio de pegar um dinheiro mais barato para consumir, as empresas vão produzir. E as empresas produzindo irão gerar emprego e renda para o nosso país.